Qual é, rapaziada? Beleza? Aqui quem fala é o Macaco Arqueiro do canal Arqueiro Gamer e eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo especial pra vocês. Esse é o primeiro vídeo, na verdade, que eu tô trazendo de uma série de vários que vão sair aí no canal. E hoje eu estou trazendo o jogo Call of Duty Black Ops 4. Mas por que está trazendo este jogo tão obsoleto? Já tem o novo Modern Warfare, já vai lançar o Black Ops Cold War. Eu sei, eu estou um pouco atrasado, eu sei disso. Porém, eu, ao longo dos tempos, dos anos em que eu era um adolescente curioso pelo mundo do Call of Duty, eu descobri vários segredos, graças a grandes amigos, inclusive Bot que eu tô com aí, um abraço. E todos os meus amigos da época do Black Ops 2 e, enfim, da época, descobrimos, e descobri também sozinho, grandes segredos dentro desta franquia maravilhosa da Treyarch. E neste jogo, Black Ops 4, eu tive a oportunidade de descobrir tantas e tantas coisas que eu decidi começar a anotá-las. E muitas dessas coisas, na verdade 99% dessas coisas, você não achava na internet, no Reddit, no YouTube, em nenhum outro lugar. Então eu decidi anotá-las e fazer um vídeo no futuro, e o futuro chegou. Vocês estão vendo aí o primeiro easter egg, o mais básico de todos, que é o easter egg do mapa da Nuketown. Atirando na cabeça dos manequins em menos de 2 minutos, você revela, né, o grande mistério do mapa. Aí que vocês estão vendo, eu estou realizando esse processo. Ele é bem rápido, ele é bem fácil, dá pra fazer com uma pessoa, não sei se está fazendo online, enfim. Isso já é possível você fazer esse easter egg também lá no Black Ops 3. Inclusive, eu fiz esse vídeo. Esse era um sonho que eu tinha que fazer, porque eu tenho tanto conhecimento de tantas coisas dentro desse jogo que eu gostaria de revelar ao mundo, né? E quem sabe vocês comecem a gostar do que eu tenho a revelar nos próximos vídeos. Esse vídeo vai ser um vídeo bem básico, vou falar umas coisinhas só da Nuketown, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai poder desenvolver aqui. Então aí eu tô acabando aí os últimos manequins, vocês vão ver aí o anunciador falando em russo, em ucraniano, enfim. Porque o jogo, né, se passa na época da Guerra Fria. O mapa pertence ao estado da Ucrânia, que na época da União Soviética, era da União Soviética na Guerra Fria. E aí vocês têm o anúncio, uma contagem regressiva da Nuketown, a cidade nuclear. Isso mesmo, um míssil debaixo da Nuketown. Essa é inédita, pela primeira vez na história de todas as Nuketowns. Esse foi o que mais me surpreendeu. No Black Ops 3 a gente tinha os manequins se rebelando contra nós de várias formas diferentes. Aqui ainda temos isso, essa oportunidade, digamos assim, dos manequins se rebelarem como zumbis, indo acima de você a todo momento sem parar. Ou seja, você pode matar quantos quiser. Quantos quiser, eles vão continuar nascendo e nascendo e nascendo, nascendo eternamente, como uma espécie de fenda atemporal que surgiu ali no céu e faz com que esses manequins ganhem vida. Para quem não sabe, a Nuketown, como eu falei, ela é uma cidade nuclear, como o nome já diz. Mas, entretanto, todavia, porém, ela não foi criada pelos desenvolvedores da Treyarch. Ela surgiu de uma ideia de um filme muito famoso, inclusive, chamado de Indiana Jones, mais especificamente o último filme que saiu. É de lá que você tem a imagem e a ideia que foi desenvolvida depois, lá no Black Ops 1, da Nuketown, né, na cidade nuclear, feita para ser testada uma bomba nuclear, né? O filme se passa na década de 50, que é ali aquela época próxima que você tinha já, os Estados Unidos já tinham utilizado a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, e agora eles começavam a testar essas outros tipos de bombas nesses locais. Então eles criaram, digamos assim, no filme, né? A gente tá falando do filme, eles criaram essa cidade em miniatura, com manequins, né, representando seres humanos, com veículos, etc, como vocês veem aí no mapa. O filme do Indiana Jones representa exatamente isso. Você tem várias cenas que vocês viram aí na tela, vocês devem estar vendo ainda algumas delas. Indiana Jones, do lado dos manequins, etc. E a bomba explodindo, a torre que solta a bomba é idêntica à torre lá do Black Ops 1, que eles tomaram inspiração. Se não me engano, o filme saiu em 2008, agora que eu lembrei. E o jogo Black Ops 1, que foi o primeiro jogo que inseriu a Nuketown, inclusive o mesmo modelo da Nuketown que é a do filme, o Black Ops 1 saiu em 2010.
Então vocês têm uma grande inspiração aí. Você tem a coloração das casas, com aquele tipo de arquitetura padrão dos anos 50, aquele tipo de veículos que você também tem lá no Black Ops 1, a torre, como eu falei, da bomba e etc. Várias características similares. Aí vocês já estão vendo eu aí jogando com zumbis, etc. Mas, sem mais delongas, vamos passar para a segunda parte do vídeo, onde eu vou explicar um pouco mais sobre algumas coisas interessantes que esse jogo Black Ops 4 tem a ver com Black Ops 1. Então pessoal, estamos aí para mostrar para vocês uma das últimas partes aí do vídeo. Esses vídeos vão ser muito mais densos e explorados nos próximos vídeos. Esse primeiro vídeo é apenas uma introdução para vocês entenderem um pouco do jogo. Por que eu estou nesta cena superior? Vocês podem ver que este é o layout do mapa da Nuketown do Black Ops 4 visto de cima. Se vocês olharem uma imagem lado a lado com a do Black Ops 1, lado a lado, vocês vão ver que é quase idêntico o layout dos dois. É uma remake do Black Ops 1 e também porque lá no Black Ops 1, como eu falei, é um momento que se passa da Guerra Fria. Exatamente como o momento aí da Nuketown do Black Ops 4, que também se passa na Guerra Fria. Apesar de que há controvérsias, porque estamos no futuro, porque é o Black Ops 4 entre Black Ops 2 e Black Ops 3, ali 2043 mais ou menos. Temos algumas controvérsias também em relação à localização do mapa, que diz que é na Ucrânia, na República da Ucrânia, na União Soviética na época, na Wikipédia do jogo. Mas a gente vai dissecar um pouco isso mais pra frente nos vídeos futuros, com coisas que eu descobri por mim mesmo. Não se esquecendo também que o novo COD Black Ops Cold War, temos uma grande relação aí com mais um Black Ops no período Guerra Fria. Então vamos lá, em primeira mão, descendo aqui ao vivo para vocês, eu entrando aqui nessa casa laranja aqui que vocês podem ver, tá? Inclusive, como eu falei, vamos dissecar tudo que tem aqui dentro, todas as informações nos próximos vídeos, então fiquem ligados que vai sair muita coisa muito mais interessante do que esse vídeo introdutório. Aqui vocês estão vendo várias telas nesse projetor. Na primeira imagem aqui eu pausei, vocês podem ver que é um mapa exatamente que eu estava ali agora, na Nuketown do Black Ops 4, a diferença é que eu estava do ponto de vista de lá, e agora esse é o ponto de vista de cá, ou seja, aqui a parte do trem e eu estava ali na parte do carro, ok? É o mesmo mapa do Black Ops 4. Interessante, ok? Ele está demonstrando uma imagem do próprio mapa. Normal, ok. Seguindo então a próxima imagem. Essa próxima cena vocês podem ver que é uma placa Welcome to Nuketown, bem básica. Ali a população 01, que apenas uma pessoa está ali no mapa. Essa aí é uma representação e mais uma amostragem do mapa que começou tudo isso, primeiro lá no Black Ops 1. Olha só, mais uma foto do Black Ops 1, mas que coincidência! Essa cena que vocês estão vendo aí é a parte de trás da casa, não dessa casa que estamos aqui, mas da outra casa. Essa parte de trás é uma torre que mostra o relógio. Aqui vocês podem ver mais aproximado o relógio que vai contando regressivamente, decrescivamente, até atingir o zero, onde vai cair a bomba, que é uma torre fora do mapa, que está carregando a bomba. E essa bomba sempre estoura no final da partida dos mapas da Nuketown. E mais uma coisa, ali embaixo vocês podem ver um bunker, é o bunker de emergência contra explosões nucleares, estamos numa área de perigos de explosões nucleares, então um bunker é sempre necessário. E aqui no mapa do Black Ops 4 você tem um tipo de bunker também, que leva a uma área subterrânea do mapa. A próxima imagem é um tanto quanto intrigante, porque ela não é nem do Black Ops 1, nem do Black Ops 4. Este é o mapa Yemen, não é uma tela de carregamento do mapa, porque vocês podem ver que está aparecendo lado a lado a tela de carregamento do mapa do Yemen lá do Black Ops 2. É bem parecido com essa imagem.
Este mapa ele é representado pelos Mercs, abreviação para Mercenaries, tradução óbvia, mercenários. Lá no Black Ops 2, os mercenários eram a facção rival, a inimiga antagonista do jogo. E os mercenários, os Mercs, eram liderados pelo líder supremo, que é o antagonista do jogo principal do Black Ops 2, o Raul Menendez. Raul Menendez, esse que tem grandes ligações com quem? Com a União Soviética, que é o tanto e tão falado aqui nesse jogo, e bastante, na verdade, ao longo da série do Black Ops. Sua vida será consumida pela perda. E só então você entenderá o que fez comigo. Agora sim vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Talvez sim, talvez não. Alguns estão bem confusos. Por que ele está mostrando várias fotos de mapas antigos? Pode ser só uma homenagem. Ele está inventando teorias. Olha lá. Esse é o mapa WMD. Isso é uma sigla para Weapon of Mass Destruction, ou Arma de Destruição em Massa. Exatamente. Este é um abrigo de testes, ou se não me engano, um abrigo de indústrias nucleares, lá na região da Rússia, se não me engano, na União Soviética, na época da Guerra Fria. Então ainda era a União Soviética, ainda não era a Rússia. E ele está presente também no Black Ops 1, ele faz parte de uma missão chamada também de WMD. Ele também é um mapa multiplayer, como vocês devem conhecer. Essa não é, se eu não me engano, a visão principal da tela de carregamento do jogo. Vocês estão vendo aí lado a lado, uma a uma. Mais uma tela. Essa é intrigante. Um veado, um cervo, um alce. Esse, sim, é intrigante. Muita gente pelos comentários e pela internet suspeitou e especulou muito, mas nada se encontrou até hoje. De repente, é só uma brincadeira que a Treyarch faz, como costuma fazer bastante. Vocês vão ver nos próximos vídeos que existem muitas coisas que eles fazem de propósito e muitas coisas que eles fazem brincando e brincando com o jogador e brincando com quem vai atrás e descobre que é só uma brincadeira, né? Quem vai atrás desses easter eggs, desses segredos, descobre que é apenas uma brincadeira. Esse aí é um cervo, um veado que está bem ali atrás, como eu falei, na área da torre da bomba, que eu falei agora há pouco, vocês lembram? Vamos ver lá? Dando a volta aqui, vocês podem ver que inclusive, ó, o foguete está prestes a sair daqui. Vocês estão vendo aqui na área de trás, ó, é exatamente essa mesma cena. Aqui teria uma torre, onde mais ou menos é dessa árvore. Aqui o bunker. E aqui o veado, o cervo. Muita gente falou que ele tem alguma coisa com easter egg, uma coisa secreta, mas ninguém nunca descobriu. Eu também particularmente fiz vários testes e não cheguei a descobrir nada. Agora vocês estão vendo uma outra tela. Essa tela, para quem conhece também, é de um outro mapa do Black Ops 1, mas meu Deus, mas por que tanto mapa do Black Ops 1? Este é o mapa Launch, é um lançamento de um foguete, como claramente vocês estão vendo ali na base e tal. E, obviamente, que este foguete é um foguete soviético, como acabamos de ver ali atrás. Esse foguete e esse mapa estão localizados em Baikonur Cosmodrome. O Cosmodrome de Baikonur, que também é uma missão principal na campanha do Black Ops 1, e ele está localizado no Cazaquistão, que na época da União Soviética era uma das repúblicas socialistas. E a última foto vocês estão vendo aí, uma foto de uma cidade, né, uns cabos, umas bandeirinhas, um Capitólio ali atrás. O que seria isso? Estados Unidos? Seria mais um mapa da Rússia? Da União Soviética? Bom, este é o mapa de Havana, também o mapa do Black Ops 1. Este é a última imagem que eu vou mostrar e vou concluir para vocês, para quem não conhece. Este mapa, Havana, obviamente se retrata Havana, que é a capital de Cuba. E Cuba, como vocês sabem, ou como muitos de vocês devem saber, para quem não conhece, Cuba faz parte da União Soviética, muito presente na crise dos mísseis, que vocês devem conhecer bastante também, para quem aí já estudou isso. Cuba era muito aliada à União Soviética também. Mas o que tudo isso tem a ver? Seria uma conspiração da União Soviética com esses mapas? O que ele está querendo dizer com isso? Bom, para quem já sabe, como eu falei, esses mapas todos do Black Ops 1 que apareceram, o WMD, Havana, como vocês estão vendo agora, o Launch, esses três mapas, eles foram remasterizados. Eles sofreram uma remasterização, um remake, até pode ser considerado, aqui no Black Ops 4. Porém, quando o jogo saiu, lá no começo,
a Nuketown era presente no jogo, né? E essas imagens já existiam. No entanto, as DLCs só saíram a partir ali de abril, maio mais ou menos. Começaram a sair as DLCs dos mapas. E se eu não me engano, o primeiro mapa que saiu foi o WMD, posso estar enganado. Então na época que as pessoas jogavam isso aqui, viam essas imagens, especulavam-se que poderiam ser mapas que viriam futuro no jogo. E muitos deles acertaram. Entretanto, vocês podem ver que um mapa aqui eu não citei, o Yemen. Por que será que este mapa do Black Ops 2, inclusive é o único mapa do Black Ops 2 aqui, por que ele estaria presente? Seria ele uma possível remasterização, remake do Black Ops 4? Bom, infelizmente esse mapa não saiu. Esse mapa não consta nenhuma informação, pasta, arquivo de mapas não lançados, pelo menos já o que se sabe. Então, possivelmente, era uma escolha da Treyarch de lançar esse mapa remasterizado. Não sei porquê. Como eu falei para vocês, ele tem a semelhança com os mapas da União Soviética, né? Toda essa questão da Guerra Fria tem que ter um contexto, né? Ele tem essa relação com os mercenários, como eu falei, da Roman Ends, enfim, mas ele nunca foi lançado. Quem conhece Nuketown e Black Ops sabe que em todos os mapas, praticamente todos os mapas da Nuketown, você tem uma saída secreta onde você consegue atravessar de um mapa a outro. E esta é a saída secreta deste mapa. É a famosa saída do Hot Wheels, como muita gente chama, o RCXD ou XDCR, o carrinho de controle remoto que você pode usar. Aqui obviamente a câmera vai bugar porque é uma área fora do cenário, então vocês vão ver a área de cenário de dentro, e essa é a área onde fica o foguete. Aqui é a central de comando, e aqui, exatamente aqui, temos o foguete principal, aqui embaixo do mapa, pronto para sair. E vocês inclusive vão ver esse momento acontecendo agora, olha lá. O foguetão saiu, ui! E aí, ele explode, e essa fenda temporal abre, e esses zumbis, manequins infinitos caem com sede de sangue. E é isso aí, galera. Vocês estão vendo a conexão do mapa com esta localização, onde você pode matar os seus inimigos aqui com este carrinho. Isso é uma coisa que todo mundo já sabe, uma coisa bem básica, mas para quem não conhece o jogo, tá aí mais uma informação. Aqui mais uma vez a central de comando do jogo. E como eu falei, mais pra frente vamos analisar muito mais desse mapa, muito mais descritivo e detalhadamente, muito mais interessante do que vocês estão vendo aqui. Aqui, como eu falei, é só um vídeo introdutório com muitas coisas que vocês já sabem, muitas coisas que a maioria das pessoas que jogaram esse jogo e os grandes criadores de conteúdo já devem saber também. Então não há nenhuma grande novidade neste vídeo, mas para os amadores ou pessoas que estão começando a gostar desse tipo de conteúdo, deixem o seu like, compartilhem, comentem se vocês gostaram, comentem coisas que vocês talvez conheçam, que eu não conheça, que vocês tenham descoberto. Comentem aí para eu descobrir e tentar revelar para vocês alguma coisa interessante. Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Macaco Arqueiro do canal Arqueiro Gamer. Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí, e até os próximos vídeos que serão bombásticos e inéditos, e isso eu prometo. Um abraço e até a próxima!